César Bittencourt assumiu o caso do Mauro César Cid, a linha de defesa mudou completamente. A gente viu, inclusive, que prontamente ele deu entrevistas à TV, em outros veículos de comunicação, dizendo que o Mauro... Oi, gente, ficou sem som, né? Deixa eu falar. O Carlito gravou um vídeo a respeito do advogado do Mauro Cid. Eu vou mostrar o vídeo dele antes da gente entrar no assunto da delação do Mauro Cid, que pode pegar um importante grupo de comunicação. Vamos lá. Assumiu o caso do Mauro César Cid, a linha de defesa mudou completamente. A gente viu, inclusive, que prontamente ele deu entrevistas à TV, em outros veículos de comunicação, dizendo que o Mauro Cid iria confessar tudo o que tinha acontecido e que o Bolsonaro tinha sim mandado ele vender as joias e repassar as quantias para a Michele Bolsonaro ou para o próprio Jair Bolsonaro, já que ele mudava de versão dependendo do veículo que ele ia dar entrevista. Muita gente criticou, inclusive, a postura dele em alguns programas de TV, chamando ele de mentiroso, e eu disse que eu tinha visto um stories da Gabriela Prioli dizendo que aquilo era a estratégia do advogado para ganhar tempo. Eis que hoje o próprio advogado confirmou a sua estratégia. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque, segundo o César Bittencourt, o Mauro Cid realmente vai falar tudo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix é esse que está aparecendo na tela para você, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Há alguns dias atrás, algumas semanas para ser mais específico, o advogado César Bittencourt substituiu o Bernardo Fenelon na defesa do Mauro César Cid. Com isso, ele passou a ser o terceiro advogado que estaria à frente da defesa do ex-ajudante de ordens do Jair Messias Bolsonaro. Prontamente ele veio a público, deu entrevistas, disse que o Mauro Cid iria confessar tudo, que as joias realmente teriam sido vendidas a mando do Jair Messias Bolsonaro e que o dinheiro teria sido passado ou para o próprio Bolsonaro ou para a Michele Bolsonaro, mas que não teria ficado com o Mauro Cid. Ele deu uma entrevista bombástica, inclusive ali na revista Veja, depois meio que, entre aspas, desmentia ou não desmentindo, porque ele disse que não tinha mudado a versão, mas na verdade ele tinha dito apenas ali que o Mauro Cid não teria ficado ou vendido ou custodiado, seja lá qual for o termo que vocês queiram utilizar aí, para poder vender as joias a mando do Bolsonaro. Ele teria ficado apenas com o Rolex, ou teria vendido apenas o Rolex a pedido do Bolsonaro. E aí eu trouxe para vocês que eu tinha visto stories da Gabriela Prioli dizendo uma coisa importante, né? Que aquilo ali poderia ser a estratégia do advogado, porque precisava ganhar tempo para poder aguardar as perícias e a quebra de sigilo fiscal que estava sendo feita ali em relação ao Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Eis que, de acordo com a coluna agora da Andréa Sadi, o advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, disse que ele vai contar todos os fatos de Bolsonaro que lhe perguntarem, diz o advogado tenente-coronel Mauro César Cid. E por que ele vai fazer isso? Por alguns motivos. Primeiro, no acordo que ele fechou de delação premiada, ele não pode ficar em silêncio mais, ele precisará responder as perguntas que lhe for feita. Segundo, porque que o César Bittencourt teria, entre aspas, mentido, mudado de versão, ou meio que embaralhado, dado quase que um ali de Marcos Duval na frente da mídia, porque ele não podia entrar em detalhes do acordo de delação premiada, porque na própria lei 12.850 de 2013, que tem lá o artigo 3º-A, que fala sobre a colaboração premiada, traz entre os seus artigos, incisos e parágrafos, que o acordo, se formalizado, precisará manter o sigilo. E a gente já sabia que a delação tinha sido iniciada ali, pela quantidade de vezes que o Mauro Cid estava indo na delegacia, pelo tempo que ele estava demorando em cada depoimento, passou a demorar cada vez mais. E eu vou ler aqui mais um trecho do que foi dito aqui pelo próprio César Bittencourt a Andréa Sadi na entrevista. Cid vai contar todos os fatos de Bolsonaro que lhe perguntarem, diz advogado do tenente-coronel. Militar vai prestar novo depoimento à Polícia Federal depois de fechar acordo de delação. Homologado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, não teve pressão em momento algum, afirma advogado. E aqui já é uma resposta clara para o próprio Augusto Aras, que está tentando invalidar esse acordo de delação premiada que foi formalizado por iniciativa da Polícia Federal, junto ao advogado e ao Mauro Cid, como determina a própria lei, que eu trouxe aqui para vocês ainda, se você não viu isso.
Tem um vídeo que a gente soltou aqui no último domingo, onde Augusto Aras ali questiona a delação premiada formalizada entre o Mauro César Cid, Polícia Federal e homologada ali pelo STF. E aqui a mensagem é direta que o César Bittencourt está dando para ele. Não teve nenhum tipo de pressão. Foi tudo dentro da legalidade. Por que ele está deixando isso bem claro? Para que deixe evidente que os moldes de operação da Polícia Federal estruturada em um governo democrático são diferentes durante o governo, como aconteceu durante o período da Lava Jato no nosso país. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do PL, Mauro Cid, vai voltar à Polícia Federal para prestar novo depoimento ou novos depoimentos em diferentes frentes de investigação. Abre aspas. É o compromisso dele com a delação homologada. Fecha aspas. Disse ao blog o advogado César Bittencourt, que defende Cid no inquérito das joias sauditas. Segundo Bittencourt, Cid tem muito o que falar, entre aspas, e vai contar tudo o que viveu com o ex-presidente e os fatos do governo Bolsonaro. Esta delação realmente será bombástica. Bittencourt adotou no primeiro momento a estratégia de negar que Cid fosse incriminar Bolsonaro, porque, segundo explicou ao blog, ele não ia antecipar a estratégia da defesa. Olha o que eu trouxe aqui, vendo lá o que a Gabriela Prioli tinha falado, eu falei, realmente faz sentido. Isso é a estratégia. Eu já tinha comentado no meu vídeo que eu acreditava que isso fazia parte da estratégia do próprio César Bittencourt para não deixar claro ali o que é que ele estaria fazendo para poder ajudar o Mauro Cid e que ele poderia estar fechando a delação premiada. Mas eu não cheguei a ver as nuances que a doutora Gabriela Prioli viu, por exemplo, e eu trouxe aqui os créditos no dia e estou trazendo de novo aqui nesse vídeo de hoje. E o segundo ponto, quem decide se é crime ou não são as autoridades. A Cid cabe relatar os fatos. Não se trata de incriminar A ou B. Ele vai contar todos os fatos que viveu com Bolsonaro que lhe perguntarem. Quem vai decidir se é crime ou não são as autoridades, disse procurado pelo blog o advogado César Bittencourt. Acordos de delação pressupõem que o investigado contará aos investigadores tudo o que sabe sobre as práticas ilícitas, em troca de benefícios. Assim, não terá direito a ficar em silêncio se souber de algo. Bittencourt repetiu o que já tinha dito em entrevista ao Estúdio I na Globo News, mas agora com a delação homologada pelo ministro Alexandre de Moraes. Cid era um assessor, um faz-tudo de Bolsonaro, que o mandava resolver as coisas. Você lembra do Silzinho Malta? Então era assim, vai lá e resolve. E ele fazia o que mandava. Ele também reiterou que Cid também não ficou com nenhum dinheiro da venda de presentes e que isso é possível provar por peripécias contábeis e informações da Receita Federal. Ao Estúdio I, Bittencourt disse que o dinheiro da venda do relógio foi entregue em espécie para o casal. Olha só, para o casal Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro. E aí vocês entenderam agora o porquê que Bolsonaro já está procurando se internar, a Michele Bolsonaro já submergiu, acabou-se também aquelas ironias, agora está se falando em perseguição e perseguição. Eles sabem que serão incriminados. E com os detalhes que o Mauro Cid vai trazer nessa delação, vários crimes consumados pelo Bolsonaro e por pessoas do seu entorno vão se consolidar. Entre eles, por exemplo, que está previsto no artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa, que é associarem-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes, além, evidentemente, de outros tantos crimes que a gente sabe, como, por exemplo, o crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E também tem o que está previsto no artigo 334, que fala sobre descaminho, que também vai implicar o Bolsonaro e a organização criminosa liderada por ele, iludindo todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. E o Bolsonaro e a Michele estão numa enrascada, porque o crime de peculato também dá ali uma pena de 2 a 12 anos, dependendo de como será julgado os indivíduos aí, né? Bolsonaro, Michele e as pessoas que estão envolvidas nesta organização criminosa. Está aqui, ó, de 2 a 12 anos. E ainda tem a questão do agravante, no caso especificamente, do crime de descaminho, que é como, por exemplo, o senhor Jair Messias Bolsonaro roubou o presente que ele recebeu para o Estado brasileiro e que ele levou na sua bagagem para si. E vou trazer para vocês aqui o agravante, porque quando você é condenado, que vai lá para aquela questão
de medir a sua pena, da dosimetria do cálculo da pena, se leva em consideração atenuantes, aquilo que reduz a pena, e também aquilo que é agravante, aquilo que, em tese, aumenta a pena. E no caso do Bolsonaro, olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 334 do crime de descaminho previsto no Código Penal. Está aqui, ó. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. E a gente já sabe que Bolsonaro teria cometido todos esses crimes aqui, supostamente, além também do crime de contrabando, em tese. E para colocar cereja no nosso bolo aqui do caso Bolsonaro, o que está presente no artigo 359L e 359M, que, segundo informações dos bastidores também, da delação do Mauro César Cid, ele vai falar para as autoridades policiais, jurídicas do nosso país também, tudo que estaria ali por trás do 8 de janeiro e do que aconteceu no período pré-eleição e eleição de 2022, que seria aqui o artigo 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência, e o artigo 359M, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Aí eu queria saber agora se a Michelle ainda vai querer abrir a Mijoias, porque eu tenho certeza, Michelle, que caso você vá ali para um presídio feminino, talvez na Papuda, com Mijaí, talvez por isso que seja a Michelle, né? Mijaí, que é o mijão que tá com ela. Se você for para a prisão ali na Papuda, talvez você encontre alguns clientes ali para comprar sua arte na prisão. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, comenta aqui o que é que você está achando do nosso trabalho aqui nas redes sociais, comenta também se está gostando dos novos formatos de alguns vídeos. Eu vou tentar manter o máximo aqui aquele formato que a gente começou a fazer de domingo para cá, mas dá muito trabalho, mas se vocês gostarem eu vou produzir menos vídeos, né? Serão 2 vídeos por dia, como vocês observaram, mas vai ter uma qualidade melhor. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. É isso aí, gente. Grande Carlito Neto, gente.